A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e você está aqui no canal Maranata Maranata. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Hoje eu quero falar para você um pouco do testemunho da irmã Elizabeth Arraes. A irmã Elizabeth Arraes enviou para nós um pouquinho de alguns acontecimentos da sua vida que ela quer compartilhar conosco. E ela diz assim: que a paz de Deus seja com todos do canal. Aqui quem fala é a vossa irmã Elizabeth Arraes, do Amazonas. Eu sou cristã há mais ou menos uns 18 anos. Eu assisto esses vídeos sobre sã doutrina, usos e costumes, seja lá como você queira chamar, e fico em dúvida se deveria dar meu testemunho ou não. Eu tenho medo de ser mal interpretada e vejo também que as pessoas não levam em consideração que alguns testemunhos são de um caráter bem particular, ou seja, nem sempre o que Deus manda eu fazer é o que Ele mandará você fazer também para resolver alguma questão na sua vida. Eu acho que ninguém deve ser forçado a abandonar nada e acho que assim Jesus não se agrada. Ele quer que nós façamos tudo por amor e gratidão. E é assim que eu faço. Há muitos anos atrás, eu era uma moça super vaidosa e trabalhava duro para ter meios de andar sempre bonita. Meu cabelo era o meu xodó. Cabeleireira todo mês era sagrado. Eu sofria na academia para ter coxas grossas, para usar calças justas e minissaias. Era nisso que eu investia. Normal, eu pertencia ao mundão. Não tinha compromisso com Deus e meu marido adorava exibir a esposa com o corpão e pouca roupa. E eu era assim. Nós chegávamos nos lugares e eu sempre causava sensação. Eu sou uma pessoa de alta estatura, por isso sempre chamei a atenção, por onde quer que eu passasse. Potencializei isso através de vestes e adornos. Quando Jesus me chamou, foi uma revolução. Ele me ofereceu um amor que eu jamais recebi, e salvação e a eternidade com Ele. Então, eu aceitei. E fui transformada, preenchida. Não precisei mais da aprovação dos outros, da necessidade dos olhares constantes sobre mim. Não precisei mais competir com as outras mulheres. Me senti completa, aceita, realizada, em paz. As loucuras que eu fazia para me sentir super perderam o sentido. Abandonei a academia, abandonei a cabeleireira, joguei caixas de maquiagens e esmaltes no lixo. Cortei as calças e joguei fora. Troquei todo o meu guarda-roupas. Eu me sentia livre, em paz, e me sentia a pessoa mais linda do mundo com uma simples saia jeans e uma blusa de malha. Eu estava muito feliz, parecia que caminhava nas nuvens. Meu marido não entendeu muito bem essa transformação, mas aceitou. Afinal de contas, eu ainda era a esposa dele. Só que agora, só ele poderia ver as curvas do meu corpo, ninguém mais. E eu comecei a orar por ele, para Deus salvá-lo. E foi assim, por anos. Até que veio a prova. Meu esposo começou a me trair. Eu soube de tudo, mas escolhi não confrontá-lo, só entregá-lo nas mãos de Deus e orar. Nesse processo, eu sofri muito. Foram muitas noites de oração, foram muitos jejuns, muitas lágrimas. Eu tentava ser a melhor esposa, a melhor dona de casa, a melhor mãe. Porém, a frieza e o desprezo do meu esposo me maltratavam demais. A gota d'água foi quando ele esqueceu meu aniversário. Ele sempre me fazia surpresa, mas esse ano não. E aquilo doeu demais no meu coração. Então, no desespero de tentar reconquistá-lo,
e vê-lo a cada dia mais longe de mim, eu voltei a usar calças e a pintar os cabelos. Tive a impressão no início que isso deu certo. Ele voltou a olhar para mim e a me dar alguma atenção. Então eu comecei a me enganar, a tentar me convencer de que Deus estava aprovando aquela minha atitude. Eu pensava, bem, Deus é a favor de que a mulher mantenha seu casamento, lute pelo seu casamento, faça tudo o que puder para manter o casamento. Pensando assim, eu voltei a comprar as maquiagens. No início, comprei somente uma base, simples e um pouco mais discreta, e um brilho. Mas depois comecei a comprar o restante. Mal sabia eu que eu estava me enganando mais do que eu imaginava e que aquilo iria me trazer prejuízos espirituais enormes. Hoje eu entendo, minhas irmãs, que há limite para isso sim. A mulher não deve fazer tudo o que o marido quer, não deve se submeter a tudo o que ele quer para manter um casamento. Existem barreiras que nós não devemos ultrapassar e Deus me ensinou isso. Para tudo há um limite. Então, eu comecei a sentir a cobrança de Deus. Comecei a me sentir mal, mas ignorei. Até que um dia eu tive um sonho. Sonhei que uma mulher me rodeava. Estávamos ela e eu numa sala escura. Ela começava a me provocar com ironias e os olhos dela começavam a escurecer. À medida que a raiva dela aumentava, seus olhos escureciam cada vez mais. Eu não lembro exatamente o que ela dizia, mas ela tinha muita raiva de mim. Então, em um momento, ela avançava em minha direção e passava o polegar com violência no meu rosto. Depois, olhava o dedo e dizia que o dedo dela estava manchado, com a base que havia no meu rosto, e começava a rir de mim. Dava gargalhadas horríveis na minha cara e dizia: "A crente, a filha do Altíssimo, cheia do fogo, é uma mentirosa." E ria ainda mais alto. No sonho, eu chorava, porque era muito humilhante, e eu sabia, no fundo, que ela sabia que eu estava negando a Jesus. Eu era mesmo uma mentirosa. Eu acordei chorando, fiquei muito mal, mas não tive forças de abandonar as vaidades que eu estava reintroduzindo na minha vida. Aquelas coisas que Deus já havia tirado, eu mesma estava trazendo de volta. Por incrível que pareça, eu não conseguia enxergar como aquilo era sério. Eu só conseguia ver que o meu marido estava voltando para mim. Pelo menos essa era a impressão que eu tinha. E no fundo eu achava que era por causa das maquiagens e dos adornos e das coisas que eu estava usando que o meu marido estava retornando para mim. Só que houve um dia em que ele ligou do trabalho e pediu que eu me arrumasse para sairmos. Eu quase pulei de felicidade. Há muito tempo ele não me levava para sair, para jantar, como fazíamos antigamente. Naquele dia eu me empolguei e exagerei. Exagerei na maquiagem, na roupa, no salto. Quando terminei de me arrumar, olhei no espelho e fiquei triste. Ao invés de ficar feliz, o que tomou conta do meu coração foi uma tristeza profunda. Mas não tinha jeito. Eu achava que aquela era a única forma de salvar o meu casamento. Então, fiquei ali, esperando ele vir me buscar ou me ligar. Só que ele não veio. Eu esperei até a meia-noite e ele não apareceu e nem ligou. O combinado era ele sair do trabalho e me pegar em casa, mas ele não apareceu e ainda desligou o celular. Eu já havia dado o jantar do meu filho, chamado uma babá para ficar com ele, enfim, havia preparado tudo e ele não apareceu. E eu fiquei ali, me sentindo ridícula, porque naquele mesmo dia tinha culto e eu faltei também. Aliás, eu tinha duas caras. Em casa, eu me arrumava para o meu esposo, me enfeitava. E para a igreja, eu ia com meus vestidos simples, como se ainda
estivesse na sã doutrina, com o meu coque, com a minha chinelinha baixa. Eu era uma falsa, mas também eu estava muito confusa e com muito medo de perder o meu marido. Quero dizer que só muitos anos mais tarde, quando ele se converteu, eu fiquei sabendo que naquela noite ele recebeu um telefonema de outra e escolheu se encontrar com ela ao invés de sair comigo. Depois desse dia, a prova aumentou, porque ele começou a pedir que eu fizesse com ele o que só as mulheres da rua são pagas para fazer: coisas repulsivas, coisas que humilham uma esposa, coisas que maculam a honra e a dignidade de um casamento. A Bíblia diz que o leito sem mácula é honroso diante de Deus. E mácula, para mim, é tudo aquilo que o Espírito Santo faz eu sentir que feriu a santidade de Deus em mim. Porém, eu me submetia. Como já disse, eu tinha muito medo de perder o meu esposo. Eu fazia tudo o que ele queria, mas depois eu ia chorar no banheiro enquanto ele dormia. Se aquelas coisas que nós praticássemos fossem normais de todo casal, tenho certeza que eu não me sentiria um lixo depois de tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo, eu tinha essa falsa convicção de que eu era obrigada a fazer qualquer coisa para manter o meu casamento. Não haveria limites. Eu tinha a obrigação de fazer tudo aquilo. Um tempo depois disso, eu tive outro sonho. Sonhei com a mesma mulher, como se fosse a continuação daquele sonho. Então, novamente ela estava comigo. E ela continuava me provocando, só que dessa vez ela se endemoniava totalmente, e eu tentava expulsar o demônio do corpo dela. Eu estava vestida do modo como eu ia para a igreja. Eu estava de coque, com uma blusa simples, uma saia comprida, longa, sem maquiagem e de havaianas. Eu dizia: saia em nome de Jesus. Ela olhava para mim e dava uma gargalhada. Ria na minha cara e dizia: olha para você, é você? Você que quer expulsar alguma coisa de mim? Eu olhava para mim e me via diferente. Não estava mais como eu estava há poucos segundos atrás. Meu cabelo estava solto, esvoaçante, pintado, porque eu havia pintado novamente. Estava de calças bem apertadas, de salto alto, de maquiagem, quase do mesmo modo que eu havia me preparado para sair com meu marido naquela noite. Só que também minha roupa, além de tudo, estava suja de lama e fedorenta. A lama era uma lama preta, era horrível. Eu comecei a sentir nojo de mim mesma. Embaixo dos meus pés, o chão se tornava mole. Era lama e eu começava a afundar. Ela começava a dizer: um abismo chama outro abismo, um abismo chama outro abismo. Você vai cair, você vai afundar, você vai para o inferno. Eu começava a afundar realmente. Eu, apavorada, chamava por Jesus. Eu comecei a gritar por Jesus. Eu sentia as agonias do inferno. E aquela mulher, totalmente endemoniada, possessa, falava: ele não ouve quem desobedece. Você negou o seu Deus. Você não vai subir, você vai descer. Está escrito: os desobedientes não entram na glória do Filho de Deus. Nessa hora, eu ficava indignada. Eu pensava: que petulância, que atrevimento, um demônio querendo pregar para mim e ainda usando a palavra de Deus. Nesse momento, eu acordei. Acordei aterrorizada e me ajoelhei. Chorei horrores. Aquilo foi muito real para mim. Não tem como eu explicar para você. Quando eu acordei, eu ainda sentia aquela lama nos meus pés e eu ainda sentia o mesmo fedor daquela lama. Algum tempo depois, Deus começou a falar comigo, sendo mais específico. Porém, no começo eu não entendia. Ele dizia: se você está na fé, ao menos você tem fé.
e pode pelejar pela vida do seu esposo, e assim ainda há chance, porque ao menos um está em pé. Porém, se você continuar deixando que ele te influencie, você vai cair. E aí, nem você e nem ele. Depois, isso se tornou claro para mim, quando o Senhor me deu 1 Coríntios 7,16, que diz: de onde, ó mulher, você pode ter certeza de que o seu marido será salvo? Então eu entendi. Eu estava condicionando minha fé na salvação do meu marido. E a nossa fé tem que ser em Jesus e não no que ele pode nos dar. O que Jesus estava querendo me questionar era: e se meu marido não se salvasse? E se por algum motivo Jesus não o salvasse? Eu ainda o seguiria? Eu ainda me manteria na minha fé? Não havia garantias de que o meu esposo iria se salvar, iria ser salvo. Mas eu tinha que amar a Deus e servi-lo assim mesmo. Isso era uma prova de fé. Deus me revelou que eu estava lidando com legiões de demônios que regiam a vida do meu esposo, e eu estava começando a me corromper também. Isso foi uma coisa que me apavorou, quando percebi que aos poucos estava voltando ao antigo estado, e que logo aqueles demônios que estavam habitando no meu marido também habitariam em mim. E eu desceria ao abismo como no meu sonho. De repente, percebi o valor da minha salvação, do destino da minha alma. Eu tremia ao perceber que diante disso tudo, só me restava uma saída. Por isso, tomei uma decisão. Chamei meu esposo e pedi a separação. Eu orei muito antes de decidir isso, porque eu sabia que se eu continuasse daquela forma, eu iria me perder por causa dele. E eu, apesar de não saber o que seria de mim no futuro, confiei em Jesus. Eu não iria arriscar a minha salvação por um homem, mesmo sendo meu próprio marido. Eu disse: Jesus, eu vou lutar por ele, mas não com ele aqui. Eu não tenho forças com ele aqui. Mas, Senhor, para onde ele for, cuida dele para mim. Resumindo, ele foi embora. E eu fui recomeçar do zero com Jesus. Me arrependi, pedi perdão, joguei tudo que eu já tinha comprado do mundo novamente no lixo. Comecei a orar, a jejuar, a me purificar, a me santificar na presença de Deus. Fui servir ao meu Deus, pois ele diz na sua palavra que ele é fiel, e eu acreditei nisso. Depois de mais ou menos uns 5 anos orando, o meu esposo sofreu um acidente terrível. No carro estavam ele e uma acompanhante de luxo, uma dessas garotas. Infelizmente, ela morreu, o que eu lamentei muito. Mas Deus se revelou a ele num coma, mostrou a ele um pedacinho do céu, o que já é outro testemunho. Meu marido passou 18 dias em coma. Depois acordou contando que tinha conhecido Jesus. Quando ele se recuperou, foi para uma igreja e aceitou ao Senhor. Depois ele me procurou, confessou a mim todas as suas traições, tudo que ele havia feito durante aquele tempo que estávamos juntos. Me pediu perdão de joelhos. Ele me disse que sempre sentia uma presença dizendo para ele não fazer as coisas erradas, porém ele não tinha forças para parar, porque a carne dele já estava viciada no pecado e ela tremia pedindo o pecado, e ele não tinha domínio sobre a carne. E eu digo isso para vocês, para que vocês vejam o outro lado de quem está no pecado. Eles sabem a verdade, conhecem, mas precisam também que alguém lute por eles com oração e jejum. Hoje, meus irmãos, nós vivemos em paz. Deus é fiel. Eu não estou aconselhando a ninguém a fazer o que eu fiz. Eu só quero contar o que Deus fez e que Ele foi fiel. Hoje eu posso dizer que eu escolhi a Jesus, não a um homem. Escolhi ao meu Senhor e não as vaidades. Tem uma hora que a gente tem que escolher se quer mesmo Jesus ou se não quer.
Temos que estar firmados na rocha, porque a prova vem, e mais cedo ou mais tarde, o Senhor nos ensina que nós temos que ser fiéis também. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus te chama, meu amado irmão, chama a ti e toda a tua casa. Venha aos pés do Salvador. Deus é capaz de fazer obras tremendas na vida daqueles que confiam nele. Amém? Fica com Deus em nome de Jesus.